Olá, aqui é Rodrigo começando o momento mais habitacional do Cultibook. O livro de que trata esse vídeo é o maior representante do naturalismo brasileiro, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Mas o que vem a ser o naturalismo? Na literatura, o naturalismo é uma espécie de meio-irmão do realismo. O seu surgimento se dá no ano de 1885, com a publicação de Germinal, de Émile Zola. Nessa obra, o autor francês mostra a forma desumana com que uma família de trabalhadores é tratada em uma mina de carvão. Portanto, assim como o realismo, o naturalismo não poupa o leitor da realidade, como muitas vezes fazia o romantismo. E se há uma qualidade em O Cortiço, é a capacidade de Aloysio Azevedo em costurar as histórias de seus personagens, fazendo com que elas desemboquem numa história só, que é a do próprio Cortiço. Assim, a gente pode considerar o Cortiço como o personagem principal dessa história. E também por isso é muito difícil contar essa história a partir da visão de um personagem. O melhor que a gente tem a fazer é olhar para o todo e, claro, entender o contexto em que a obra foi escrita. O naturalismo surge junto de outras correntes científicas, como o socialismo, darwinismo, positivismo e outras nem tão científicas assim. O que acontece em O Cortiço e outros romances naturalistas é que, para confirmar algumas teses científicas, os autores abandonam os detalhes psicológicos individuais, tão comuns nos romances do século XIX. O que eles acabam fazendo é partir de um ponto de vista coletivo. E é também por causa desse foco coletivo que é muito difícil definir um protagonista em O Cortiço. No Cortiço de Aloysio Azevedo tem policial, tem malandro, tem trabalhadores braçais e tem até uma família de fidalgos. Uma grande variedade de tipos. Em sua maioria, as mulheres trabalham como lavadeiras em um rio que fica ali às margens do Cortiço. E assim, a história vai caminhando, misturando esses dramas pessoais de quem mora no Cortiço uns com os outros. Agora, o livro começa e termina com os personagens João Romão e Bertoleza. João Romão é um comerciante português ambicioso que só vive por dinheiro. E com suas economias, ele acaba investindo nesse conjunto habitacional que é o Cortiço e que acaba fazendo dele um homem ainda mais rico. E para ficar rico, João Romão não se importa em atropelar nenhum tipo de regra moral, até explorar a sua companheira Bertoleza, que era uma escrava que ele libertou por meio de documentos falsos. Ele explora. Na edição que eu tenho, que é essa aqui, um livro mais velho do que eu mesmo, os personagens da capa são provavelmente um outro português, o Jerônimo, e a Rita Baiana, uma mulata que vira a cabeça do português. E nessa história do Cortiço acabar sendo o grande personagem do livro, a verdade é que muitas vezes o autor acaba humanizando o Cortiço. E se por um lado ele humaniza o Cortiço, por outro lado ele animaliza as pessoas que vivem no Cortiço. E animalizar os personagens também é uma característica do naturalismo. Portanto, graças a essa vontade de tentar comprovar essas teses rígidas demais, a gente acaba se deparando com o autor falando em raças superiores, que na maioria das vezes são os europeus, e raças inferiores, sempre aquelas influenciadas pela miscigenação. E isso muitas vezes faz a gente tomar um susto quando está lendo um livro como O Cortiço. Lembram do Jerônimo, da capa do livro? Pois então, embora o Jerônimo fosse português, ou seja, na cabeça do autor um homem trabalhador, honesto e dedicado à família, aos poucos ele vai se abrasileirando e vai
virando totalmente no avesso. E essa transformação do Jerônimo se dá basicamente pelo seu desejo, ou pelo seu instinto, que é possuir Rita Baiana. No fim das contas, essa transformação que sofre Jerônimo se dá basicamente pelo fato de ele ter se abrasileirado. O que acontece é que muitas vezes essa visão determinista do autor cria personagens planos, personagens muitas vezes pouco complexos. Por isso mesmo, Jerônimo está longe de ser o único personagem que é movido pelo desejo sexual. Mas se o autor por muitas vezes escorrega na tentativa de explicar as causas e as motivações das suas personagens, ele acerta em cheio quando ele descreve as transformações que o Rio de Janeiro sofria naquela época. Quando o capitalismo se desenvolvia, a industrialização chegava à cidade e a paisagem mudava completamente. Então, não tenha dúvidas de que o fato de representar muito bem as ideias da época e de contar como eram as coisas naquele tempo, além, é claro, de ser uma obra bem escrita, fazem com que o Curtiço seja até hoje um livro muito pedido nas escolas e também nos vestibulares do país. E por trabalhar em cima de ideias pretensamente amparadas na ciência, o que se chamava de cientificismo, ideias que eram criticadas por autores como Machado de Assis e Lima Barreto, é bom que a gente tenha um certo cuidado durante a leitura desse livro. E por último, é legal a gente entender também o que é esse Curtiço. Ele indica um momento histórico antes das favelas, que tomaram conta do subúrbio do Rio de Janeiro. Sem falar que a maneira que o Curtiço surge não é lá muito diferente de prédios e outros conjuntos habitacionais nos dias de hoje. Espaços cada vez menores, preços cada vez maiores e gente se acumulando em busca de trabalho e sobrevivência. Então é isso, espero que esse vídeo tenha aberto uma janela para vocês entenderem um pouco mais esse clássico que é o Curtiço. Espero também que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no Cultbook para receber mais vídeos sobre a literatura brasileira. Valeu e até a próxima!